No coração, que nós vamos estar lendo mais um capítulo da Bíblia, que é Romanos 10, né? Então eu quero desafiar você a ir até o final, né? Todas as vezes que nós paramos para refletir sobre a palavra de Deus, para nós meditarmos sobre a palavra de Deus, Deus ele realmente se faz presente. Então nós vamos estar lendo na íntegra Romano 10, né? Na íntegra, e estaremos tecendo alguns comentários. Logicamente, os comentários serão comentários meus, né? E eu acredito que eles estarão te ajudando. Se de repente você não concorda com alguma coisa, deleta aquilo que você não concorda, entendeu? Mas nós vamos estar procurando comentar de acordo com o poder e o Espírito de Deus. Diz assim, Romanos 10. Queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração é que o povo judeu possa ser salvo. Eu sei que vocês defendem ardosamente a honra de Deus, porém isso é um zelo mal dirigido. Vocês não compreendem que Cristo morreu para dar-lhes retidão diante de Deus? Em vez disso, vocês estão procurando tornar-se bastante bons para ganhar o favor de Deus, mediante a guarda das leis e dos costumes judaicos. Porém, esse não é o caminho divino da salvação. Vocês não compreendem que Cristo dá àqueles que confiam nele tudo quanto vocês estão procurando conseguir através da guarda das leis? Ele torna tudo isso desnecessário. Então veja bem, os judeus naquela época e até hoje também, eles tentaram alcançar a salvação através do cumprimento das leis, das normas, né? E Paulo estava aqui dizendo que isso não era necessário, porque Cristo já havia feito isso por eles. Olha só. Vocês não compreendem que Cristo morreu para lhe dar retidão diante de Deus? Em vez disso, vocês estão procurando tornar-se bastante bons para ganhar o favor de Deus, mediante a guarda das leis e dos costumes judaicos. Então, os judeus eles estavam tentando, através da guarda das leis, através dos costumes, né? Eles estavam tentando agradar a Deus, sendo que Jesus Cristo já nos tornou agradáveis a Deus através da sua morte. E que não é esse para mim ser salvo, eu preciso acreditar, crer em Deus. Não é eu guardar um monte de normas e de regras. É claro que quando eu passo a acreditar em Jesus, quando eu passo a crer em Deus, logicamente a minha conduta ela vai mudar. As minhas ações elas serão ações de um cristão. Agora não são minhas ações de cristão que vai me levar à salvação, mas sim a minha fé em Jesus Cristo. Aí Paulo continua no 5. Porque Moisés escreveu que se alguém pudesse ser perfeitamente bom e conservar-se longe da tentação durante toda a vida, sem jamais pecar, uma só vez, só assim poderia ser perdoado e salvo. Entretanto, a salvação que vem pela fé diz, você não precisa dar uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Você não precisa ir aonde estão os mortos a fim de trazer Cristo de volta, pois a salvação que vem pela confiança em Cristo, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está tão perto de nós como nossos próprios corações e nossas bocas. Então, Paulo estava dizendo que a nossa salvação, né, ela vem pela confiança de Deus, em Deus. E ela não é algo demasiadamente complicado, demasiadamente angustiante. Ela é algo que está perto, não é algo que está longe, né? Eu não preciso ir até os céus e trazer Cristo. Eu não preciso ter fazer um sacrifício muito grande para alcançar a salvação. Na verdade, aqui está dizendo assim, que pois a salvação que vem da confiança em Cristo, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. Então é fácil você acessar a salvação, né? Porque ela está perto, ela não está longe. Tão perto como está o nosso coração da gente e a nossa boca, assim está a salvação. Aí Paulo continua, pois se vocês contarem aos outros com os próprios lábios que Jesus Cristo é o Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, serão salvos.
Porque é crendo de coração que o homem se torna reto para com Deus. E com a boca que ele fala da sua fé aos outros, confirmando assim a sua salvação. Então, aqui Paulo está confirmando o que a boa parte da Bíblia nos ensina a respeito da salvação, né? A salvação ela vem por a gente crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, que Jesus Cristo ele pagou os pecados na cruz por nós. E quando eu passo a transmitir essa mensagem, quando eu confesso, porque tem uma parte da Bíblia também que diz assim, que a boca fala daquilo que o coração está cheio, né? Então é fácil você saber o que está no coração de uma pessoa. Não digo de uma pessoa calada, retraída, mas uma pessoa normal assim, ela expressa aquilo que está no coração dela. Então, tudo aquilo que uma pessoa fala, aquilo que ela comenta muito, é aquilo que está no coração dela, né? Então, se eu começo a confessar, falar com a minha boca para as pessoas que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus ressuscitou, que Deus enviou Jesus, obviamente eu estarei expressando algo que está no meu coração e eu tenho a minha salvação. Por quê? Porque eu estou falando algo que eu creio. No 11, as Escrituras nos dizem que quem crê em Deus jamais será decepcionado. Tanto o judeu como o gentio são as mesmas coisas a este respeito. Todos eles têm o mesmo Senhor, aquele que dá generosamente de suas riquezas a todos quantos lhe peçam. Qualquer um que chamar pelo nome do Senhor será salvo. Como, porém, eles pedirão a ele que o salve sem crerem nele? E como poderão crer nele se nunca ouviram falar dele? E como poderão ouvir acerca dele sem que alguém lhes fale? Né? Então veja bem, uma coisa importante. As Escrituras nos dizem que quem crê em Deus jamais será decepcionado. Né? Então, meu irmão, meu amado, querido que está ouvindo essa mensagem, se você realmente crê em Deus, você jamais será decepcionado. Porque Cristo e nem Deus, ele decepciona alguém. Né? Talvez você pode ter sido decepcionado por uma pessoa, né? por um parente, por alguém que você ama muito, mas em Deus você pode depositar toda a confiança, porque ele jamais vai decepcionar alguém. E tudo aquilo que você fizer para Deus, por menor que seja, ele vai te retribuir. Né? Agora continua no 13, né? Então Deus não faz acepção de pessoas, no 12 fala que não faz acepção de pessoas, pode ser judeu, pode ser gentil, desde que essa pessoa crê nele, né? E qualquer um que chamar pelo nome do Senhor será salvo, né? Então todo aquele que invocar o nome do Senhor, como é que eu invocarei? Por que quem invoca o nome do Senhor será salvo? Como que eu vou invocar a Deus se eu não creio nele? Então, se eu invoco Deus, é porque eu creio nele, e assim eu tenho a minha salvação. E como, porém, eles pedirão a ele, a Deus, né, que o salve sem crerem nele? E como poderão crer se não ouvir falar dele? Né? Então, para alguém acreditar em alguma coisa, nós temos que falar dessa coisa. Né? Como é que alguém vende um sapato se você não falar desse sapato, se você não mostrar esse sapato, se você não divulgar esse sapato? Né? Então, como é que as pessoas vão crer em Jesus se a gente não falar o que Jesus tem feito na nossa vida? Né? E como é que alguém, no 15, como é que alguém irá para lhes falar sem que outro envie? Né? E sobre isso que as Escrituras falam, quando afirmam como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho da paz com Deus e trazem notícias alegres, boas. Em outras palavras, como são bem-vindos aqueles que vêm pregando a boa nova de Cristo. Né? Então veja bem, olha que versículo maravilhoso. A Bíblia não está dizendo assim, como são bonitos aqueles que ajudam os pobres. E não estou dizendo que ajudar os pobres são ruins, porque isso é maravilhoso. Mas a Bíblia não diz, olha como são bonitos aqueles que têm dinheiro, né? A Bíblia não está falando, olha como são bonitos os pés dos médicos que usam sapato branco. Não. A Bíblia não está dizendo, olha que bonitos são aquelas pessoas que detêm o conhecimento da ciência, que são professores, que são estudiosos. Não. O que a Bíblia está dizendo?
Isso serve para mim e para você. Como são bonitos os pés daqueles que pregam o Evangelho, né? Que pregam, que falam da boa nova, que divulgam essa boa notícia da esperança, né? Então, porque hoje em dia as pessoas estão com um espírito de derrota dentro delas, as pessoas estão se sentindo opressas, porque esse mundo ele não valoriza as pessoas, né? Agora, a mensagem de Deus ela valoriza o ser humano, é uma mensagem de esperança, que há uma saída para essa dificuldade, há uma esperança para o perdido. A mensagem de Deus é uma mensagem maravilhosa, porque ela não se aplica apenas a essa vida aqui na Terra, ela é uma mensagem eterna, né? Entretanto, no 16 agora, no versículo 16, entretanto, nem todo aquele que ouve a boa nova recebe, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem acreditou em mim quando lhes falei? Assim é que a fé vem pelo ouvir esta boa nova, a nova a respeito de Cristo. Não são todos que vão dar crédito a isso que nós estamos falando, né? O evangelho ele deve ser falado, mas nem todo mundo vai ouvir, mas aqueles que ouvirem serão abençoados, né? E aqui está dizendo, como que eu tenho fé? Né? Às vezes também você e eu queremos ter fé. Olha o que diz no 17. Assim é que a fé vem pelo ouvir a boa nova a respeito de Cristo. Mas que dizer dos judeus? Será que eles ouviram a palavra de Deus? Ouviram sim, pois ela chegou a qualquer lugar onde estejam. A boa nova foi passada até os confins da terra. E será que eles entenderam que Deus daria salvação para outros que se recusassem, para outros se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois desde o tempo de Moisés, Deus havia dito que poria seu povo em ciúmes e procuraria provocá-los, dando a salvação às nações insensatas. E mais tarde afirmou ousadamente que Deus seria achado por gente que nem ao menos o estaria procurando. Nesse meio tempo, ele continua a estender as suas mãos aos judeus, porém, estes continuam questionando e recusando a vir, né? Então, será que o judeu foi a nação que Deus escolheu nessa terra, no Antigo Testamento, para proclamar a sua palavra, para revelar-se a eles? Mas será que eles conseguiram entender essa mensagem de Deus? Não, apesar de ouvir, eles não conseguiram entender, né? Até porque Deus... Hoje ele está no tempo da graça, todo aquele que não é mais somente o povo judeu que são filhos dele, todos aqueles que ouvem e dão crédito a essa palavra são considerados como os filhos de Deus, né? Então, hoje Deus está sendo achado por pessoas que nunca o procuravam, né? Por nações que nunca procuravam, que são nações que nunca conheciam de Deus. Hoje a mensagem está sendo pregada em todas as nações da terra e muitas pessoas estão se rendendo ao evangelho. E será que nós, aqui no Brasil, que temos tanta liberdade para falar, para ouvir, para seguir a Jesus, será que nós temos seguido e falado e observado as coisas de Deus, né? Então que Deus abençoe sua vida, que cada dia mais nós possamos estar nos aproximando dessa palavra da verdade, porque essa palavra nos liberta e nos dá cada dia mais ânimo para viver. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.